Fala galera, graça e paz. Enquanto tá chamando o povo todo aí. Muito bom. Marta, Stephanie, Beca, galera vai entrando aí. Muito feliz que vocês estão aqui comigo e atenderam o meu chamado, meu pedido aí de estarmos juntos hoje à noite. Nosso papo hoje vai ser um pouco diferente de tudo aquilo que a gente tem conversado ao longo, dos últimos 7 anos, vamos dizer assim, desde que a gente iniciou esse ministério de pregar a respeito da graça, da identidade, da bondade, da reconciliação. O nosso papo hoje vai ser sobre uma face de toda essa mensagem que nós não dedicamos tempo especial para ela nesse tempo todo, mas a gente vai dedicar agora. E eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente do que normalmente eu faço aqui nas lives. Antes de começar, eu queria, ao invés de orar, eu fazer essa oração, eu gostaria que vocês orassem por mim. Vocês orassem por mim, pedindo a Deus para que seja Ele a falar através de mim e apesar de mim. Então, se vocês puderem ir colocando aí as mensagens de oração, frases de oração, pelos próximos 1 ou 2 minutos, a gente fica junto aqui e a gente pode experimentar um pouquinho mais dessa oração através de vocês, do poder de Deus através de vocês para nos conduzir nesse processo aí. Pode ser? Por favor, orem por mim nesse momento. Eu peço a oração de vocês com palavras aqui escritas pelo próprio chat da live e também através das orações de vocês, onde vocês estiverem. Eu vou ficar durante os próximos segundos aqui em silêncio, ouvindo e lendo as orações de vocês antes da gente começar, tá bom, gente? Em oração nesse momento, Senhor, eu recebo as orações de todo o seu povo, da Sara, que pede para que você ilumine a minha mente, Senhor, e prepare o meu coração para essa mensagem, para o Molina, meu irmão, que Deus fale através de mim, a Aline, a Débora, pedindo para que o Espírito Santo me guie, por favor, em nome de Jesus, Pai. Ô Senhor, um homem fraco, com o coração de Cristo, o Senhor sabe, o Senhor me entende, Senhor, o Senhor sabe que é isso. Obrigado. Obrigado, Carol, Dai, Gabs, Márcio. Em nome de Jesus, Senhor, ouve as orações dos meus irmãos, Pai. Por favor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que seja o seu Espírito a falar e não eu. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, gente. Eu quero contextualizar para vocês o porquê dessa live fora do comum do nosso papo aqui. Eu queria dizer para vocês que vocês sabem, eu já disse isso na outra live, eu fiquei distante de São Paulo, da minha casa, durante alguns dias. Estive nos Estados Unidos numa conferência sobre plantações de igrejas, que falou sobre trabalharmos juntos, baseado em João 17. Depois eu fui para o Piauí, fiquei 15 dias no Piauí, em jejum de praticamente todas as coisas do mundo, internet e um monte de coisa, e a gente se dedicou às pessoas que estavam ali. E agora, voltando para São Paulo, a gente está encarando, assim como vocês já estão há mais algum tempo encarando, essa questão do coronavírus e a questão da pandemia de forma global aí. O que me trouxe um incômodo logo quando eu voltei para cá, e que eu não compartilhei com vocês, mas eu quero compartilhar com vocês agora. Eu escrevi vários textos a respeito das coisas que eu vivi ao longo desses últimos dias. Só que todas as vezes que eu pensava em publicar os textos, salvo aqueles que eu publiquei, me vinha um incômodo no coração, como se os meus textos não tivessem sentido, como se eles não fizessem sentido para esse momento. E eu comecei a me incomodar um pouco com isso, e os dias foram passando. E aí, no domingo, exatamente, eu fui dormir, e um pouquinho antes fui tomar um banho. E como vocês que me conhecem um pouquinho mais de perto, sabem que Deus fala muito comigo no banho, e eu também com Deus, assim. E, cara, me deu uma vontade absurda de falar com Deus, assim. Mas, assim, de passar tempo, de gastar tempo com Ele para falar sobre a pandemia, para falar sobre o coronavírus.
de forma mais prolongada. Eu já havia orado a Deus, pedido muitas coisas e aberto meu coração sobre muitas coisas, mas não de maneira tão prolongada. E como alguns de vocês sabem, eu faço as minhas orações por escrito. Eu escrevo minhas orações porque minha mente é muito agitada, e eu escrevo minhas orações, dou uma pausa e espero por uma resposta. E durante sei lá quanto tempo, talvez 1 ou 2 horas, eu permaneci em oração, escrevendo a Deus, pedindo a Deus que me ouvisse sobre essa história do coronavírus. E durante a oração, me chamou a atenção algumas coisas que eu fui analisar depois. A primeira delas é que eu não conseguia pedir a Deus para Deus parar a doença. E eu não conseguia pedir a Deus para que Deus impedisse a crise econômica que o mundo todo está para enfrentar, inclusive o Brasil onde vivemos. Eu não conseguia pedir por isso. É como se eu fosse pedir algo que parecia não ser da vontade de Deus. Impedir a doença e impedir o avanço dessa crise econômica. E aí eu comecei a falar com Deus sobre isso. Falei, Deus, por que eu não consigo pedir isso? Por que eu não consigo falar sobre isso? E aí veio uma convicção muito clara para mim a respeito do porquê que eu não conseguia fazer isso. Primeiro, pela resposta que foi dada por Deus para mim, dizendo que a Europa sofreria um pouco mais, o Brasil sofreria um pouco menos. Essa resposta veio, normalmente quando eu estou em oração, nesse processo de oração por escrito, ou ela vem em convicção, ou ela vem com palavras específicas mesmo. E dessa vez ela veio com palavras específicas dizendo, olha, Rodrigo, as coisas vão ficar piores na Europa, no Brasil vocês vão sofrer, mas não tanto quanto a Europa. E o restante das palavras que ele colocou para mim estavam assim: eu preciso que agora você mude o seu discurso. Mude o seu discurso, porque não há mais tempo para falar daquilo que você tem falado até aqui. Como talvez você não me conheça, você que está acessando agora, algumas pessoas já conhecem o meu trabalho há exatos quase... Desde 2013, estamos em 2020 agora, então há exatos 7 anos. Eu prego aqui uma mensagem sobre graça, identidade, o reino de Deus, a bondade, a reconciliação. É o que eu tenho pregado os últimos 7 anos. Eu vim de uma origem religiosa que fala muito sobre o fim dos tempos e que anuncia ter uma certa revelação especial a respeito do fim dos tempos. E durante algum tempo eu preguei essa mensagem antes de conhecer o reino de Deus, mas quando eu conheci o reino de Deus, eu abandonei um pouco essa mensagem, eu deixei ela de lado, porque eu precisava me concentrar naquilo que eu sabia que mudaria o coração das pessoas, assim como mudou o meu. O fato é que muitas pessoas de fato tiveram acesso a essa mensagem, seja através do podcast Metanoia, através dos pequenos grupos que eu conduzi, foram mais de 40 ciclos de pequenos grupos que eu conduzi. O Reino de Amigos alcançou aproximadamente 50 mil pessoas no mundo todo, vários países. Várias pessoas ouviram essa mensagem, creram na mensagem da graça de Deus e na mensagem da identidade, que é que nós somos filhos de Deus, amados por Ele, eternos nele. E que essa identidade nos garante, essa eternidade, nos garante viver com Deus por toda a eternidade. Essa foi a mensagem que eu preguei até aqui. Só que o que Deus pediu para mim nesse momento é que eu mudasse o meu discurso por tempo indeterminado, até que Ele diga para que eu volte ou não, ou mude de novo o discurso. E eu quero dizer para vocês sobre o que se trata. O que é que Deus pediu para eu falar? Porque logo no final da resposta da oração de Deus, que eu escrevi, no final ele disse assim: abra a palavra. E eu abri a palavra de maneira aleatória no livro de Abacuque, no capítulo 2, na mensagem, na versão A Mensagem. Não sei quantos de vocês têm essa versão aqui. Eu gosto de ler ela de forma devocional, não de forma de estudo ou análise teológica, mas de forma devocional. Mas era a Bíblia que estava à minha disposição e eu abri nela. E eu quero ler com vocês o que está sendo falado aqui em Abacuque 2. Porque depois todo o restante do nosso papo vai estar baseado nisso, tá bom? Então peço para você que não saia da live, ouça a palavra de Deus através do texto bíblico Abacuque 2. E depois nós vamos contextualizar o que é que Deus tem pedido para a gente fazer nesses dias de pandemia e coronavírus. O texto diz o seguinte, Abacuque 2. O que Deus vai me responder? Eu estou preparado para o pior.
Vou subir a torre de vigia e vasculhar o horizonte. Vou esperar para saber o que ele vai dizer, como ele vai responder à minha queixa. Guardem esse princípio, essa introdução, versículo número 1, que é Abacuque dizendo o que Deus vai me responder. Eu vou subir na torre de vigia e vou esperar ele me responder. Guardem isso, tá? Daqui a pouco nós vamos voltar nesse versículo 1, que ele é chave para o restante da nossa compreensão. O resto do texto diz assim, ó. E o Eterno então respondeu: escreva isso e escreva o que você está vendo. Escreva isso em letras blocadas, bem grandes, para que possam ser lidas até por quem passa correndo. Essa é a mensagem, essa mensagem é um testemunho de algo que está para acontecer. Ele aguarda ansiosamente algo que está por vir, mal consegue esperar e não mente. Se parecer que está demorando, espere, já está a caminho, vai chegar na hora certa. Olhe para aquele homem inchado de presunção, cheio de si, mas de alma vazia. Mas a pessoa que anda direito diante de Deus, com uma fé sincera e firme, essa vive plenamente, está realmente viva. Observem bem, o dinheiro é enganoso, os ricos arrogantes não durarão para sempre. Eles são mais famintos por dinheiro que o túmulo por cadáveres. Como a morte, eles sempre querem mais, e o que eles obtêm são mais cadáveres. São cemitérios cheios de nações mortas. São cemitérios cheios de nações mortas. Cemitérios repletos de cadáveres. Nem percam tempo pensando em pessoas assim. Logo, o mundo inteiro vai zombar deles. Quem vocês pensam que são? Enriquecendo por meio da extorsão e do roubo? Por quanto tempo acham que vão ficar impunes? Aliás, quanto tempo até que suas vítimas acordem, se levantem e façam de vocês as vítimas? Vocês saquearam nação após nação e agora vão experimentar do próprio veneno. Todos os sobreviventes estão aí para saquear vocês. Uma retribuição por todos os seus homicídios e massacres. Quem vocês pensam que são? Roubando e saqueando despreocupadamente, vivendo no luxo, agindo como os maiorais, fazendo de conta que estão acima da lei e dos problemas. Vocês arquitetaram a ruína da sua própria casa. Quando arruinaram os outros, arruinaram a vocês mesmos. Vocês minaram as próprias fundações, corromperam a própria alma. Os tijolos das suas casas vão acusar vocês. O madeiramento vai apresentar as evidências. Quem vocês pensam que são construindo uma vila sobre homicídios, uma cidade sobre crimes? Não sabem que o Senhor dos Exércitos dos Anjos faz com que tudo isso resulte apenas em cinzas? Não sabem que quanto mais trabalham usando esses métodos, menos essência terão? Enquanto isso, a terra se enche da percepção da glória do Eterno, assim como as águas cobrem o mar. Quem vocês pensam que são, convidando os vizinhos para suas festas? Com a bebida à vontade, enredando-se nas suas orgias? Acham que isso é diversão? Errado. É o chamariz da desgraça. Durante todo o tempo que vocês bebiam, vocês estavam bebendo a taça da ira de Deus. Vocês estavam bebendo a taça da ira de Deus. E aí ele continua aqui dizendo o seguinte: estavam bebendo a taça da ira do Eterno. Vocês vão acordar com a cabeça latejando, caída de lado por causa da violência contra o Líbano, caída por causa do massacre dos animais, de homicídios e mutilações e das múltiplas violações ao lugar e ao povo. E aí ele vem falar um pouco sobre idolatria dos deuses de madeira. E por último, ele termina dizendo o seguinte: mas o Eterno está em seu santo templo. Quietos todos, façam silêncio santo e ouçam. Cara, essa palavra pegou muito pesada pra mim, porque assim, aqui tem muitos ingredientes a respeito do que Deus quer falar, e eu passei de domingo pra cá discernindo uma série de coisas junto com alguns amigos que permaneceram em oração comigo, que jejuaram comigo nesse período e que apresentaram, me ajudaram a construir esse raciocínio do que Deus queria que eu compartilhasse por aqui. E a primeira coisa que era para ser compartilhada é que, primeiro, tudo que está acontecendo com o coronavírus, tudo que está acontecendo com pandemia, não é algo do diabo. Não foi o diabo que mandou a doença. Não foi o diabo que mandou a pandemia. É o próprio Deus.
Porque tudo é criado em Deus. Os vírus existem em Deus, subsistem em Deus. O próprio Deus encaminhou para nós. O próprio Deus. Em nome de Jesus, eu estou falando com vocês aqui, eu estou ouvindo gritos. Eu estou ouvindo gritos à minha volta, cara. Tá bizarro. Eu estou ouvindo gritos de pessoas pedindo para eu parar a transmissão, cara. Em nome de Jesus, permaneça em oração comigo aqui. Continuando focado no que a gente estava falando. A primeira mensagem de Deus é que Deus está irado. Deus está irado com várias camadas da nossa sociedade. Deus está irado com aqueles que são os presidentes, os políticos das nações, que constroem nações à custa do sacrifício do próprio povo, sacrificando os pobres para fazer valer o bem dos ricos e muito do que vocês já conhecem de exploração e injustiça. Mas ele não fala só desses líderes, ele está falando também dos líderes religiosos. Aqui no finalzinho, quando ele diz assim, que sentido há em ser um religioso, fabricante de deuses que não sabe nem falar? O que adianta ser um religioso? Ele está dizendo também para os líderes religiosos, ele está falando, vocês também construíram um processo de idolatria, vocês também colocaram as pessoas para serem idólatras. É sobre vocês que eu estou falando, o meu juízo vai cair sobre vocês. E eu entendi de Deus nesses dias que nós estamos vivendo um processo de juízo. Eu não sei ainda dizer para vocês com precisão se esse juízo que nós estamos começando nesse período da pandemia, se é o juízo final, se é onde tudo vai acabar, ou se é o juízo de um ciclo. Eu não sei, eu não consegui discernir isso ainda com os meus amigos. Mas tudo indica que nós estamos vivendo um juízo de Deus. De forma que Deus está irado com a gente e Deus pede para que a gente fique em silêncio nesse momento enquanto Ele está no templo dele. E o templo atual de Deus somos nós. Só que nós muitas vezes não conseguimos ouvir porque a nossa mente não está silenciada. Isaías 26:20 vai trazer para nós uma mensagem muito interessante. Eu quero ler com vocês. Isaías 26:20. Se você tiver sua Bíblia aí, abre aí. Isaías 26:20. Vai dizer o seguinte: Vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas. Esconda-se por um momento até que a ira dele passe. Esconda-se por um momento com as portas fechadas, com as portas trancadas até que a ira dele passe. Por que eu estou falando sobre isso, gente? Porque a mensagem que a gente tem pregado até aqui é a mensagem de graça, de que Deus nos perdoou de tudo aquilo que a gente fez, de tudo aquilo que a gente faz e de tudo aquilo que a gente ainda vai fazer. A mensagem da identidade é que nós somos filhos de Deus e carregamos o DNA espiritual de Deus, somos pequenos cristos. E porque nós somos pequenos cristos, nós somos amados por Deus, somos eternos nele. Só que nesse momento, a palavra de Deus para nós é que nós estamos entrando num juízo. E é para que a gente se arrependa dos nossos maus caminhos, cara. Se arrependa dos nossos maus caminhos, porque Deus está irado e derramando a ira dele sobre todo o seu povo. E essa ira de Deus, que começou com essa pandemia, vai se intensificar nos próximos dias. Nós estamos para viver dias muito difíceis, muito piores do que o que de fato a gente acha que viveu até aqui. E a palavra para esse momento é que a gente mude a nossa perspectiva, não com base no que o Rodrigo falou, e nem com base em todas as lives que a gente está assistindo aqui, o que as pessoas estão dizendo. Não é período para consumir conteúdo. Eu tenho preparado para vocês aqui dezenas de textos que eu escrevi, coisas que eu escrevi para compartilhar com vocês, e Deus disse, não pregue sobre isso. Porque não é hora de falar disso como prioridade. A ênfase é para dizer, eu estou derramando a minha ira sobre o povo. E é para o povo me ouvir a mim. E é isso que eu quero pedir para vocês hoje, porque há uma grande e significativa diferença em relação a tudo aquilo que a gente vinha pregando até agora. Por quê? Porque a nossa pregação era, beleza, ó, aqui está a graça, aqui está a identidade, você sabe que você é filho de Deus, nada pode mudar isso, o amor de Deus por você é imparável, etc. E tudo isso é verdade. Porém, até esse momento, a gente vinha com um pensamento dizendo o seguinte, olha, cada um no seu tempo. Corrige seus desafios no seu tempo. E essa tem sido a mensagem. Para que isso seja de forma voluntária, não involuntária. Que não seja a pressão de um pastor
que não seja a pressão de um discipulador, que seja a pressão voluntária. Porém, muitos de nós não tomamos decisões significativas nesse caminho. E o chamado de Deus para nós hoje é para que a gente se arrependa dos nossos maus caminhos. Dentro do processo de vida, de ministério de Jesus, ele começa com uma afirmação de identidade, onde depois de ser batizado por João Batista, Deus diz lá de cima, ele vem manifesto como em uma pomba, né? O texto diz, parecido como uma pomba, ele vem e diz assim, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é meu filho amado, eu amo esse meu filho e eu tenho prazer nele. Aqui está a mensagem, a essência da mensagem que eu tenho pregado para vocês todos esses anos. Que nós somos amados por Deus, e nesse amor de Deus por nós está a graça dele, mas que também nós somos filhos dele. Só que depois dessa tremenda afirmação de identidade, as escrituras dizem que Jesus foi enviado pelo Espírito. Jesus foi enviado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. E Jesus passa 40 dias e 40 noites, vocês conhecem bem a história, em jejum. E o que eu quero propor para vocês hoje é que nós vivemos o tempo de afirmação de identidade até aqui. Nós vivemos o tempo de conhecer a graça de Deus, de saber que a salvação de Deus está sobre nós, de poder olhar para esse juízo de Deus, sendo ele o juízo final ou o juízo de um ciclo, não importa, olhar para esse juízo e ter a convicção de que nós estamos salvos. Mas em nome de Jesus, o chamamento hoje é para que a gente jejue. E eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre o jejum. De que jejum nós estamos falando? Que tipo de jejum é esse? Nós não estamos falando aqui de um jejum de método, de forma que você vai parar de comer comida, você vai parar de beber água e vai ficar durante 40 dias fazendo isso. Não é essa a minha proposta para você. Primeiro que a minha proposta para você é só se você crê que entendeu a graça e a identidade que você tem em Deus. Essa é a primeira palavra. É para você que eu estou falando. Se você crê que entendeu a graça, crê que entendeu a identidade, o momento agora é de jejuar. Por quê? Nesse período está todo mundo em casa. O texto diz para ficar em casa com as portas trancadas até que a ira de Deus passe. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Ele foi para o deserto e durante 40 dias ele ficou lá no deserto sendo tentado. E a tentação de Jesus, na verdade, ainda mais do que fazer o que Satanás pediu para ele, era eventualmente fazer uma coisa sem ouvir de Deus o que era para falar, o que era para fazer. Jesus ficou os 40 dias sem ouvir de Deus o que era para fazer. Até que Deus disse para ele o que ele tinha que fazer e iniciou-se o ministério de Jesus. E durante 3 anos e pouquinho, Jesus manifestou o ministério dele na terra. Mas antes dos 3 anos de ministério, ele passou 40 dias em jejum, aguardando Deus falar com ele. E é esse o meu pedido para você, meu irmão. Não é aguardando o que o Rodrigo vai falar. Não é aguardando o que o pastor da sua igreja vai falar. Não é aguardando o que os sermões que você assiste no YouTube vão te falar, ou as músicas que você ouve no Spotify vão te falar. Não, meu irmão. É um jejum para você ouvir a voz de Deus e só agir de acordo com a palavra de Deus. Porque para cada um de nós, Deus vai nos chamar para uma determinada direção. O Rodrigo vai para uma direção, o fulano vai para uma direção, o ciclano vai para outra direção, o Maurício vai para uma direção, Érica para outra, Paula, Larissa, Richard. Deus vai distribuir a gente para direções diferentes com o mesmo Espírito. O Espírito que está em João 17, onde Jesus fala que assim como Ele e Deus são um, nós e eles também somos um. Nós estaremos no mesmo Espírito sendo enviados para lugares diferentes. Então, o meu clamor, em nome de Jesus, meus irmãos, o meu clamor hoje é para que você, nesses próximos dias, que você vai estar aí de resguardo, de isolamento, que você entre num jejum. E aí, eu quero te explicar que jejum é esse. Que não é um jejum de método. Não é um jejum teórico. É um jejum essencial. Esse jejum que eu vou propor para vocês é um jejum que está baseado em Isaías no capítulo 58, que é o jejum do eu. É abrir a mão de si mesmo para poder receber. Eu até anotei uma palavra aqui, enquanto a gente discutia, enquanto a gente falava entre os meus amigos ali, sobre o que tínhamos que falar hoje.
eu anotei algumas coisas dos propósitos desse jejum, que o primeiro deles é para que a gente desentupa. Desentupa. Cara, não é um período para você consumir conteúdo mais de internet, sabe? De você ficar lá entendendo as nuances teológicas, entendendo sobre dízimo, entendendo sobre não sei o que. Não, cara, não é tempo para isso. O tempo agora é pra gente jejuar e ouvir o que Deus quer pra mim, o que Deus quer pra você. E esse jejum é um jejum do eu, pra desentupir a nossa mente, pra estar pronta pra receber algo novo. Isso talvez possa ser muito difícil para alguns de vocês que não costumam ter a prática de ouvir a voz de Deus, de fato, falando com vocês. Talvez você nunca tenha ouvido. Mas em nome de Jesus, o que Deus quer fazer com você nesse período de jejum é falar com você. Deus quer falar com você, sabe por quê? Deus quer falar com os filhos dele. E é por isso que eu falei que essa mensagem aqui não é para você que não creu. Não. Se você é alguém que não creu na graça de Deus, não creu que é filho de Deus, que é membro da família de Deus, essa mensagem não é para você. Essa mensagem é para aqueles que são filhos de Deus. É para aqueles que creram nessa mensagem ao longo dos últimos 7 anos. Em nome de Jesus, esse é um chamamento para você, meu irmão. Para que você inicie um jejum do eu nos próximos dias. E aí você vai dizer, mas o que isso significa na prática, Rodrigo? Como é que eu posso fazer um jejum de mim mesmo? Você vai precisar analisar na sua vida o que rouba o seu tempo. O que mais rouba a sua atenção. O que rouba a sua atenção é o sono. O que rouba a sua atenção é a comida. O que rouba a sua atenção é o desejo por sexo. O que rouba o seu discernimento é a bebida, é a droga. Em nome de Jesus, pelos próximos 40 dias, eu quero pedir para que você pense no que é que rouba a tua atenção, meu irmão. No que é que te distrai. Para que você abandone isso em nome de Jesus pelos próximos 40 dias. O resto do que vai acontecer depois de 40 dias é papo de Deus com você. Não tem nada a ver comigo. Porque é o seguinte, se nós somos os filhos de Deus, o que Deus está dizendo para a gente mandar de mensagem para toda a família de Deus agora, é que Ele vai falar com cada um, porque dias mais difíceis virão. E cada um de nós será chamado a atuar numa frente, que pode ser diferente da minha, pode ser diferente da sua. Cada um vai receber o seu chamamento. E é Deus quem vai dar o chamamento. É o Espírito de Deus quem vai dar o chamamento. Não é o Rodrigo. Então, em nome de Jesus, eu estou propondo para vocês hoje que, como irmãos, como família, como igreja, como filhos de Deus, como pequenos cristos, a gente inicie um jejum do eu. Não só um jejum que deixa de fazer uma coisa, porque isso seria uma dieta, deixar de fazer algo. Não, em nome de Jesus, esvazia. Fala, o que é que me ocupa? O que me ocupa é pensar no que eu tenho que fazer? Cara, para de pensar no que você tem que fazer. Ah, o que me ocupa é comer? Para disso. Cara, o que me ocupa é o Tinder? O que me ocupa, eu não sei, cara, o que é que ocupa você. Mas em nome de Jesus, cara, se ocupe nos próximos 40 dias em esperar e tirar tudo da frente, tudo aquilo que te atrapalha de ouvir Deus. Tirar isso da frente para Deus falar com você. Entendeu? Porque Deus está irado com o mundo. Deus está derramando a sua ira sobre o mundo através dessa pandemia. E a palavra de Deus diz que se o povo se juntar e jejuar, ele vai ouvir a gente, cara. E não ouvir para impedir o que ele vai fazer. Ouvir para saber que no meio do que ele está fazendo, o que você e eu temos que fazer, cara. Pode ser que você não conheça seu ministério. Se você não conhece o seu ministério, se você não conhece o seu chamado, nesses 40 dias, em nome de Jesus, eu digo que Jesus vai te responder isso, cara. Nesses próximos 40 dias, Deus vai te dar um ministério. Agora, se você já conhece seu ministério, você já sabe por onde Deus está te encaminhando, em nome de Jesus é o tempo de você ouvir dentro do seu ministério o que é para você fazer. Mas não dito por ninguém, dito apenas por Deus, pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, cara, não é mais tempo de ficar de conversa romântica de reino, entendeu? Conversa de romântica de reino já passou. A gente já... E foi exatamente isso que Deus disse no meu coração. Falou assim, Rodrigo, esse tempo para falar de graça, da beleza da graça, da beleza da identidade, parou agora, cara. É outro tempo. E aí,
isso me chama muita atenção, porque no começo do texto que eu li para vocês, de Abacuque, no capítulo 2, na versão da mensagem, no comecinho, ele fala assim: o que Deus vai me responder? E agora, em nome de Jesus, meu irmão, eu quero que, enquanto eu estiver lendo aqui, pensa que é você falando, entendeu? Pensa que é você falando agora, ó. O que Deus vai me responder? Eu estou preparado para o pior. Ô Senhor, em nome de Jesus. Eu estou preparado para o pior. Vou subir a torre de vigia e vasculhar o horizonte. Vou esperar para saber o que ele vai dizer, como ele vai responder a minha queixa. Esse é o começo do texto de Abacuque. Abacuque clamando para saber o que Deus quer dele. Ele falou: eu vou subir na torre e vou esperar, eu vou vasculhar o horizonte inteiro. E eu só descanso dessa torre e de vasculhar esse horizonte até Deus me dizer o que eu tenho que fazer. Mas para isso, em nome de Jesus, meu irmão, nos próximos dias, abandona aquilo que você sabe que você está fazendo de esquisito, cara. Abandona aquilo que te rouba teu coração, sabe? Porque não tem a ver com o lance meramente do pecado, porque Deus vai ficar chateado que você está fazendo a coisa errada. Mano, você é a coisa errada já, entendeu? Não tem a ver com a atitude, as coisas que você está fazendo, os comportamentos, as ações, não é disso. Deus quer teu coração agora, meu irmão. Teu coração, entendeu? É mais do que as ações. Por isso que é para tirar da frente por 40 dias tudo aquilo que atrapalha de você entregar seu coração inteiro para Deus. Inteiro. É isso que Deus espera de você nesses próximos 40 dias. Eu tenho convicção que durante toda essa pandemia, durante todo esse tempo que a gente vai passar aqui juntos, nós vamos estar aqui na internet falando sobre isso. Eu e mais alguns amigos já topamos isso, esse jejum. E nós vamos fazer as lives, nós vamos fazer vídeos, nós vamos escrever, mas não vamos escrever tudo sobre isso. Sobre juízo, sobre arrependimento, sobre fim dos tempos. Eu passei de domingo pra cá, reestudando Apocalipse, reestudando Daniel. Até que Deus disse pra mim assim, ó: Rodrigo, muito bom você conhecer a teologia de tudo que vai acontecer no fim. É muito bom. Mas a teologia agora também não serve mais. Vai ser bom, você já tudo que vocês precisavam saber de teologia, vocês já têm revelação suficiente. Quer saber? Vai na internet. Se você pergunta alguma coisa lá pro Google a respeito do reino de Deus, ele quase te responde tudo. Tem centenas de ofertas para vocês. Não é falta de informação que a gente precisa. Não é uma informação que a gente precisa, que a gente tem que buscar. Agora o que Deus espera de nós é conhecimento. E para conhecer, a gente vai precisar experimentar ele pessoalmente, cara. Pessoalmente. Então, em nome de Jesus, eu tô chamando vocês todos. Não no meu nome, no nome do Rodrigo, mas no nome de Jesus. Eu estou chamando vocês todos como um pedido de Deus para todos vocês que estão me ouvindo. E se vocês puderem incluir pessoas da sua família, explicarem o contexto disso tudo, incluírem pessoas da sua família, seus amigos e outras pessoas que sabem que são filhos de Deus, que têm convicção de que são eternos, amados, desejados por Deus, chamem essas pessoas para entrar no mesmo propósito que a gente. Não tem um método específico esse jejum. Cada um vai fazer o seu. Cada um sabe onde o seu calo aperta. Você sabe se o seu problema é o sexo. Você sabe se o seu problema é a comida. Você sabe se o seu... E não é aquele negócio assim, eu acho que eu tenho que parar de comer açúcar. Eu acho que eu tenho... Cara, não é abrir mão de deleites. Sacou? Não é abrir mão de deleites. É abrir mão daquilo que me afasta o coração de Deus, mano. É aquilo que, enquanto eu tô fazendo, não me permite ter conexão com o divino. Sabe? Aquela atitude minha, aquilo que... aquele meu egoísmo, aquela minha vaidade, aquela minha soberba que manifesta numa atitude, revela o coração distante do Abba. O coração que não consegue mais adorar, que não consegue mais se entregar diante de Deus, porque tá tão entupido de informação, tá tão entupido de vício, tá tão entupido de gente, dependência emocional, sabe? Cara, às vezes pode ser uma pessoa, cara. De repente você tem que abrir mão da dependência emocional que você tem com alguém hoje, entendeu? Mas em nome de Jesus, sai do que for preciso para ouvir Deus falar com você, meu irmão. E em nome de Jesus, cara, eu continuo ouvindo os gritos aqui fora, em volta de mim. Muitos gritos pedindo pra eu parar, cara.
em nome de Jesus. Essa palavra está incomodando o inferno, e eu sei que está incomodando o inferno. Eu tremi durante 4 dias, queridos, para trazer essa mensagem para vocês. O que nós estamos falando aqui não é brincadeira. O que nós estamos falando aqui não é romantizando nada, não é romantizando o reino. Em nome de Jesus, os gritos não param, ô Senhor. Em nome de Jesus, o seu poder, Senhor. Cala essas pessoas em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu quero dizer para vocês hoje, esse chamamento para 40 dias de jejum do seu eu, 40 dias de jejum para aquilo que você sabe que afasta o teu coração de Deus, para que você ouça o que Deus quer falar com você. Durante os próximos 40 dias, eu gostaria de pedir que vocês marcassem a gente aqui. Eu vou publicar e republicar tudo que Deus tem falado com você, para que a gente faça um movimento de testemunho sobre o que Deus está falando na vida de cada um de nós, o que Deus tem pedido para cada um de nós e como tem sido esse período de jejum para cada um de nós. Vocês topam isso, queridos? Em nome de Jesus. Não é um pedido do Rodrigo. Eu não tenho nenhuma instituição para defender, meus queridos. Eu não tenho nenhuma religião para defender. Eu não estou aqui levantando bandeira de religião nenhuma. Eu estou aqui levantando a bandeira do reino de Deus. E se você é alguém que tem fé em Deus, se você é alguém que crê nessa identidade, se você é alguém que crê na graça, em nome de Jesus, esse chamado é para você, meu irmão. Em nome de Jesus. Tem muito barulho acontecendo agora. É a TV que você liga, é o político que você ouve, é as brigas e discussões políticas, é tudo aquilo que você lê na internet, é informação, é fake news, é tudo, e tá acontecendo de tudo, é a nossa cabeça só embotando. E Deus, cara, para pra pensar. Hoje nós falamos isso com alguns amigos. Deus teve que dar um jeito de parar você para falar com você. Porque se ele não parasse você não ia parar. Então, em nome de Jesus, meu irmão, Deus te deu a oportunidade de parar. Deus te deu a chance de parar. E em nome de Jesus, essa é a hora. Vamos se levantar, meus irmãos. Parar, fazer o jejum do que você sabe que precisa e entrar nessa nova dimensão. Eu tenho certeza que Deus vai trazer grandes coisas para nós nos próximos 40 dias. Conversando com esses meus amigos, a gente entendeu que Jesus estava num certo modo deleite até o seu batismo. Quando começou o batismo, que Jesus foi batizado, Jesus entrou no modo de guerra, onde ele passou primeiro pelo jejum e depois ele passou 3 anos não se preocupando com absolutamente nada da sua própria vida. Nada. Nada. Ele entregou tudo. Ele não tinha um lugar onde dormir, ele não tinha um salário no final do mês, ele não tinha ambições de carreira, ele não tinha absolutamente nada. Tudo que ele queria era entregar uma mensagem, porque ele ouviu a voz de Deus e cumpriu exatamente aquilo que Deus tinha pedido para ele. Em nome de Jesus, é isso que Jesus está chamando você agora. É isso que Deus está te chamando, meu irmão. Ele quer te entregar uma palavra para você. Ele quer entregar um deserto para você. Ele quer entregar um jejum para você. E no final ele quer trazer corvos para alimentar você. Com a palavra específica para você sobre o seu contexto de vida, sobre a sua vida, sobre o seu momento. É momento de esvaziar. Esvazia. Ô Senhor, em nome de Jesus, esvazia, Pai. Esvazia cada um de nós nesses próximos 40 dias, Senhor. Ô Senhor, que não seja nada a interromper esses 40 dias, Pai. A todos aqueles que creram, a todos aqueles que vão iniciar esse jejum, Senhor. A todos aqueles que creram nesse chamamento, a todos aqueles que creem na identidade, a todos aqueles que creem na graça. Em nome de Jesus, Pai, coloca no coração deles a mesma preocupação, a mesma ocupação que o Senhor tem colocado no meu coração, de que são dias de juízo. E Senhor, em nome de Jesus, clareia a mente de cada um. Faz com que honra esses 40 dias, Senhor, de forma que eles possam ouvir a sua voz. E uma vez tendo ouvido a sua voz, jamais consigam sobreviver sem ela. Por favor, Senhor, que ao ouvir a sua voz, eles possam tomar decisões importantes, que eles possam se entregar, que eles possam mergulhar. Ô Senhor, em nome de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, Senhor. Esse jejum é para quebrar todas as cadeias, Senhor. E em nome de Jesus, profeticamente, eu posso ouvir essas cadeias caindo. Eu posso ouvir essas algemas caindo no chão, Senhor. Eu posso ver pessoas largando seus vícios. Eu posso ver pessoas largando os seus maus interesses. Eu posso ver as pessoas sendo libertas do seu egoísmo, da sua vaidade, da sua soberba, para poder dedicar o coração àquilo que exatamente o Senhor vai, e especificamente,
comunicar o coração de cada um. Em nome de Jesus, Pai, não estamos falando de religião. Em nome de Jesus, Pai, não queremos assumir um papel que não é nosso. Esse papel é todo seu, Senhor. Essa palavra é toda sua. E em nome de Jesus, que se eu tiver entendido errado, que o Senhor me leve amanhã. Que em nome de Jesus, se eu tiver entendido errado essa palavra, que o Senhor me leve. Para que essas pessoas não façam o que eu disse de errado. Mas se eu tiver falado a verdade, Senhor, em nome de Jesus, comunica no coração dessas pessoas. Comunica no coração de cada um que é tempo de juízo. Em nome de Jesus, eles entreguem, cada um deles, assim como eu, Senhor. Entregue a nossa vida inteiramente para ouvir a sua palavra, respeitar a sua palavra e fazer aquilo que o Senhor quer de nós. É tempo de quarentena, é tempo de isolamento, Senhor. Cada um de nós aqui está com desafios. Talvez alguns de nós aqui tenham perdido parentes. Talvez algum de nós aqui tenham perdido pessoas, Senhor. Coloca no coração de cada uma dessas pessoas a eternidade, Senhor. Lembra, Senhor, que todos nós somos eternos. E que esse momento vai passar. Mas em nome de Jesus, até que ele passe, Senhor, diga para nós o que a gente tem que fazer. Esse jejum, Senhor, não é uma troca contigo. Nós não estamos querendo trocar nada. A gente não precisa trocar salvação porque a salvação já está em nós. A gente não precisa trocar identidade porque a identidade já está em nós. A gente não precisa trocar eternidade e céu e paraíso porque tudo isso já nos pertence. Tudo isso já foi nos dado como herança. Em nome de Jesus, Pai, tudo o que a gente quer nesse momento é fazer a Tua vontade, Senhor. A gente quer entregar o nosso coração, a gente quer abrir mão dos nossos ídolos. Tem coisas sentadas no nosso coração, Senhor. Tem coisas liderando o trono do nosso coração e fazendo com que a gente dedique a nossa vida, dedique o nosso tempo, o nosso talento, o nosso recurso, o nosso dinheiro. Tudo aquilo que tem a ver com as nossas paixões, com os nossos maus desejos, com a nossa soberba, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo, Senhor. Nós queremos abrir mão disso, nós queremos destronar. Em nome de Jesus, nós queremos derrubar do trono tudo aquilo, Pai, que tem ocupado espaço na nossa vida. E nós queremos que você assuma o trono, Senhor. O Senhor é o único digno de sentar nesse trono. O Senhor é o único digno de abrir o livro, de abrir os 7 selos, de trazer o juízo final para esse mundo. O Senhor é o único digno, Senhor. E nós descansamos em Ti. Nós descansamos. Nós não precisamos trocar contigo, Senhor. Nós não estamos fazendo 40 dias de jejum para trocar nada com você. Nós não precisamos trocar. Tudo que a gente quer, Senhor, é jejuar para poder que o Senhor, sentado no trono do nosso coração, diga para nós o que a gente precisa fazer. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu oro na certeza de que todas as pessoas que permaneceram nessa live, todas as pessoas que permaneceram aqui, Senhor, que ouviram essa palavra e que creram nessa palavra, recebam da mesma forma, o mesmo Espírito, todos, em nome de Jesus, Pai. É um chamamento seu, em nome de Jesus, nasceu no seu coração, Senhor. E todos os impedimentos, todos os barulhos que estavam aqui em volta de mim, tentando fazer com que eu parasse essa live, Senhor, em nome de Jesus, que todos eles caiam por terra, porque o inferno não pode prevalecer contra a sua igreja. Nós estamos diante das portas do inferno por escolha própria, Senhor. Nós sabemos o espírito que está dentro de nós. Nós sabemos qual é a nossa motivação. Nós não queremos entrar no inferno para se deleitar com o que o inferno tem para oferecer para nós. Em nome de Jesus, Pai, a gente quer entrar no inferno para poder tirar de lá as pessoas que estão presas nas algemas e nas cadeias dos vícios, dos prazeres, Pai, que afastam essas pessoas do seu coração. Nós estamos buscando a santidade, Senhor. Não essa santidade que é pregada por aí, que é uma santidade apenas de conexão vertical. Nós não queremos uma santidade para poder te ver. Nós queremos uma santidade para que as pessoas te vejam em nós. Em nome de Jesus, Pai. 40 dias. Nos dá clareza. Nos mantém sem os alimentos que tem nos alimentado até agora. Esvazia a gente em nome de Jesus, Pai. Esvazia em nome de Jesus. Assim como Jesus fez, Pai. Assim como Jesus fez, que Ele mesmo sendo Deus, Ele se esvaziou até se esvaziar tudo. Porque só quando Ele estava totalmente vazio é que Ele pôde assumir uma nova forma. E essa forma que Ele assumiu foi uma forma de servo. Nós queremos, por escolha própria, ser seus escravos, Senhor. Porque nós cremos no seu coração, nós sabemos quem o Senhor é. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Galera, é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Desculpe minha ênfase. Eu tô aqui ainda um pouco tremendo. Foram dias difíceis para trazer essa mensagem para vocês aqui. Mas não é hora mais de romantizar o reino. Já deu o tempo de romantizar o reino, cara. É hora de juízo, é hora de saber o que Deus quer de você, é hora de saber o que Deus quer de mim. E a gente tem esse jejum forçado com coronavírus e pandemia pra gente parar e escutar o que Deus preparou para nós. Alguém tá pedindo para eu falar sobre PGs?
nos próximos dias agora. A gente vai iniciar uma série de ações, grupos online, momentos de oração, para que a gente possa buscar Deus em oração, buscar respostas. E aí a gente vai falar de tudo aquilo que de fato é o desenrolar dessas nossas decisões, beleza? Eu vi que o pessoal está dizendo aqui sobre o PG, para a gente falar sobre o PG e tal. Eu não sei na prática quais eram as informações que o pessoal pediu, mas o que nós vamos fazer é que nos próximos dias nós vamos disparar mais ações aqui. E eu quero pedir para vocês, para que vocês se mantenham conectados a gente, se mantenham conectados na página, para saber o que a gente está postando, porque a gente vai fazer novas iniciativas por aqui para passar esses 40 dias ajudando a gente a lidar com o nosso jejum. Beleza, pessoal? Alguma coisa que eu esqueci de falar aí, meus amigos? Se quiserem que eu diga mais alguma coisa aqui, ou lembre de alguma coisa que eu deixei para trás, por favor, em nome de Jesus. Vou deixar salva a live, sim, pode deixar. Vou também publicar no YouTube. Eu não consegui publicar outra live aqui, não sei por qual motivo. Essa eu vou tentar publicar no YouTube, mas também vai ficar disponível pelas próximas 24 horas. Pequenos grupos online para a gente se encontrar e se encorajar. É isso aí. Nós vamos fazer isso, tá? Nos próximos dias a gente vai começar esse movimento para estar junto. Porque nós vamos precisar passar por tudo isso juntos, pessoal. Em nome de Jesus, esvaziando nossa mente, mas passando por isso juntos. Em nome de Jesus é o que Deus tem preparado para nós. Deus preparou isso aí, galera. E aí? Nós somos chamados para essa hora. O que nós vamos fazer diante do sacrifício? Nós vamos dar para trás? Ou nós vamos de fato ouvir o que Deus preparou para nós? Tá bom, gente? Alguma coisa aí mais que alguém quer dizer? Dai, obrigado, Priscila, a Carlinha, Cristal, Beca, todo mundo. Eu louvo a Deus demais, porque a maioria de vocês eu conheço. Meus irmãos aí do Piauí, Juninho, gente boa, minha mãe, Ivone Agi. Hoje, querida, você sabe aí o papel que você tem nessa cidade. Vai fundo, traz aquela galera pra dentro desse mesmo propósito, tá bom, Gi? A Paulinha, mesma coisa. A Gabi, Paulinha e Gabi, vocês têm pessoas conhecidas de vocês aí que estão com essa mensagem do reino. Conversem com essas pessoas, passem essa mensagem nos grupos. Amanhã isso vai estar disponível ainda, as próximas 24 horas vai estar disponível. Manda esse link para as pessoas, peçam para elas assistirem aqui essa live, para que elas ouçam a voz de Deus e possam também tomar boas decisões. Tá bom? Aline, a Cíntia, Luan, Marcone, muito obrigado a vocês por todo o apoio, gente. Em nome de Jesus, a palavra aqui não tem a ver com a gente. Em nome de Jesus. Vida pela Missão, Família Lopes aí, a Rê, né? A Fê, na verdade. Bruno, Jaime, Ana, gente, obrigado, em nome de Jesus. Obrigado, eu tenho 2 solicitações aqui, mas não vai ser possível talvez entrar. Eu vou deixar aqui, em nome de Jesus, gente, jejum para nós. Beijo. Que a gente entre nesse propósito aí e saia com as respostas que Deus preparou pra gente. Para os próximos dias serão dias muito difíceis, dias de juízo, dias em que Deus vai fazer justiça no mundo de uma forma pesada, mas que os filhos de Deus serão aqueles que levantados trarão refrigério nesse período de crise. Em nome de Jesus. Um exército de Cristos se forma aqui hoje. Eu creio também, Márcio. Em nome de Jesus eu também creio nisso. Heloíse, essa mensagem fez a gente pensar, ele virá mesmo na nossa geração, uma hora ou outra. Deus falou muito comigo sobre isso, Luiz. Com os meus amigos também. Há uma possibilidade muito grande de Jesus ainda voltar na nossa geração. Eu creio nisso. Não foi a pauta do reino até aqui. Nos últimos 7 anos não falamos significativamente sobre a volta de Jesus. Mas agora mais do que nunca, a gente precisa voltar nesse assunto aí. É o momento de falar sobre isso. Obrigado a todos. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Esther. Sempre querida, apóstola de Minas Gerais, meu tio Shea, obrigado tio, Cristiano, muito obrigado gente, beijo pra vocês, que Deus abençoe, fui.